Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, a depender do horário que você nos escute. Mais uma vez, estamos aqui agradecendo ao apoio a esse espaço, esse equipamento acadêmico fundamental para a formação universitária e para a formação humana como um todo e a interação não só com o público interno da própria UFRPE, como, sobremodo, aqueles que nos escutem, acessem, visualizem para além dos nossos muros, com a comunidade como um todo. Agradecendo a Eliezer e a Alana, como eu já fiz em tantos outros vídeos, pela solicitude, pela seriedade, pela disponibilidade em manter esse equipamento aceso, vivo, literalmente, e nos receber sempre tão bem e viabilizar que essas intenções nossas, pedagógicas, formativas, existenciais, materializem-se. Agradecendo a eles dois e dando as boas-vindas a todos que nos escutam. Hoje nós estamos retomando a série de entrevistas que a gente já vem fazendo aqui desde agosto de 2022. Então, nesse espaço da Rádio Web Entrevista, eu coloquei um título a pedido de Eliezer para que pudessem ser veiculados os vídeos de Sentidos da Formação Humana. Por quê? Porque eu acho que é um título amplo o suficiente para a gente poder conversar com pessoas, com seres humanos, com sujeitos, com profissionais, com estudantes dos mais diversos espectros e, ao mesmo tempo, comunica a intenção que a gente quer veicular aqui. Então, dando sequência a essa série de entrevistas cujo título, como eu já disse, que aglutina a elas todas, se dá com o nome Sentidos da Formação Humana. Hoje a gente está com mais um amigo e convidado aqui. E é o educador Rodrigo Nicéas, que carinhosamente aceitou o meu convite e que, como eu faço em todo vídeo, eu deixo que, num primeiro momento, ele fale por onde ele quer iniciar. Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, como eu já disse. Para mim, realmente é uma satisfação receber você aqui, como todos os outros e as outras que aqui estiveram de bom grado, que eu sei que é como você vem, mas não só por isso. É pela riqueza e pela oportunidade única e irrepetível com cada um e com cada uma que aqui chega, de a gente poder crescer e vivificar e ressignificar esses sentidos da formação humana que dá o título a essas conversas formativas que a gente sempre tem. E aí, o que é que você gostaria de começar por onde? Quer falar um pouco da sua formação escolar? Quer falar da sua experiência de humanização fora da escola? Fique à vontade. Certo. Boa tarde, professor Rodrigo, Alana, Eliezer. Eu acho que o meu início é um agradecimento e um parabéns aqui à Universidade Rural, né, pelo espaço. Me formei em Pedagogia na Universidade Federal e fiz um mestrado lá também, sob a orientação do professor Ferdinand Ro. E uma coisa que eu sempre senti, professor, na universidade foi diminuir as barreiras entre o que a gente estudava em sala de aula e a vida verdadeira, vamos chamá-la dessa forma, né? E o tema da formação humana sempre foi muito importante, sempre muito latente, só que eu sempre desejei que ele fosse popularizado, trazido ao dia a dia, né? Porque é algo que nos toca desde o início de nossa existência, né, até o final, filosoficamente falando, humanamente falando, relacionalmente falando. Então, a Universidade Rural, que eu tenho um carinho grande assim, foi aqui que eu participei de um colóquio sobre o anti-utilitarismo, né? Minha esposa e eu nos conhecemos na graduação, Ana Gregória, e lá nesse colóquio a gente começou a se aproximar da temática da dádiva com Marcel Mauss. Então foi um primeiro mergulho, eu acho, numa reflexão sobre todos aqueles elementos que são invisíveis aos olhos e que, na verdade, além de serem invisíveis, eles são cruciais para essa reta, né? Desde quando a gente nasce até o momento que a gente faz a passagem, né? Eu acho que por aí tá bom essa apresentação, professor, né? Em linhas gerais era essa questão mesmo. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa mais específica, Tenho, né? tenho. Se quiser direcionar mais alguma questão. Pois não. Muito obrigado.
Mais uma vez. Veja só, uma curiosidade que eu sempre tenho com qualquer pessoa que eu falo, quer venha ser entrevistada aqui, quer não, quando a gente discute a questão da formação humana, deixando sempre claro, né, que não está reduzindo ao ambiente escolar, reconhecendo a escola como um dos lugares em que a educação se dá, reconhecendo a importância do processo de escolarização como um todo, de se pensar as funções sociais e os papéis que são esperados, qual a expectativa que há em relação à escola como um todo, as disputas que ocorrem por dentro e fora da escola também, de visões de Sim. mundo sobre que sociedade, etc. Ao lado ou por dentro disso tudo, curiosidades que eu tenho são, tipo, como é que você construiu a sua convicção interna de que o curso por onde você iniciou sua escolarização no ensino superior, se foi esse o primeiro curso que você fez, primeiro ponto, né? Porque tem outras Sim. pessoas que a gente conversa, não, eu comecei fazendo um curso, mas depois saí, eu fiz um curso, finalizei, fiz outro, etc e tal, ok. No seu caso, a pedagogia, a licenciatura, suponho, em Uhum. pedagogia na UFPE, foi sua primeira experiência de escolarização no ensino superior? Não, eu comecei em psicologia na Exuda, né? Sim, Cheguei a cursar um ano e meio mais ou menos. Mas o que me levou à psicologia e à universidade foi o desejo de ajudar pessoas. Eu sempre me senti feliz com essa ideia, né? E me alimentava disso. Eu disse, por que não, né, no consultório a gente poder dar um suporte maior? Só que lá, uma professora chamada Lígia, ela me engravidou, né, da pedagogia com uma didática totalmente diferente. Professor, o que foi que eu vivenciei lá nesse curso de pedagogia? Uma vivência direta, uma vivência humana, sem os rótulos de professor e estudante. Então eu sinto como se a professora Lígia pegasse algum evento da vida real, trouxesse para a sala, nos provocasse, nos colocasse diante do fenômeno, e aí as respostas eram as mais diferentes e espontâneas. E dali eu acredito que ela ia costurando os significados que cada um reagia, né? A partir da sensibilização que ela provocava, compartilhava com a turma também. E eu achei isso fascinante. E eu comecei a pensar, um dia eu estava andando de ônibus, olhei para uma parada, né? Aí vi uma pessoa adulta assim, tensa, aí imaginei, se desde a escola, desde pequenininho, tem alguém cuidando, dando atenção, eu acho que a gente pode encurtar o processo terapêutico desse adulto, né? E foi aí que eu fui para a pedagogia, foi nesse sentido, né? E aí eu entrei na Federal em 2008 e eu confesso que o turno da noite foi maravilhoso para mim. Tive professores ímpares e eu tenho certeza que as pessoas dos professores, né? Porque tem muita gente que divide, né? O professor fulano é assim e o indivíduo é diferente. A grande maioria dos formadores que eu tive, dos educadores com E maiúsculo no centro de educação, foram pessoas humanas. Então a humanidade delas no convívio diário, né, sem esses rótulos, sem essas aparências, foi muito mais formativo do que os próprios conteúdos. Não estou minimizando a técnica, né? Esse é um debate que a gente tenta manter vivo também. Essa a importância, uma compreensão multidimensional, a técnica é fundamental. Mas o lado humano, professor, sem ele, eu vejo só morte. Né? Me perdoe os psicólogos, né? Os especialistas da psicologia, mas eu aprendi os termos pulsão de vida e pulsão de morte. Eu acho que quando a gente aborda tecnicamente a vida, somente a gente entra no caminho da morte. Em breve a gente tá triste, tá deprimido, né? E os professores da noite, fica o meu agradecimento aqui, a professora Tatiana, né? O professor Alexandre, enfim, tem vários aqui, o professor Ferdinand, o próprio Ferdinand que ensinou a gente. E tantas outras professoras e professores aqui que pegaram aquela semente, né, que a professora Lígia plantou e me fizeram ver que de fato é o que realmente importa. É sermos humanos onde quer que estejamos. Né? Eu acho que uma síntese da minha vida acadêmica foi testemunhar isso. E a dificuldade é após uma formação mínima como é que a gente começa a exercer, né? E aí eu só para complementar, eu tive uma participação na ONG Inclu Jovem, né?
o professor Ferdinand mantinha. Fiquei como tutor, uma espécie de educador de algumas disciplinas. E lá eu vivenciei, professor Rodrigo, um ambiente humano, chega a me arrepiar ao dizer, muito horizontal, muito verdadeiro, né? Aí o professor sempre perguntava como é que você está se sentindo, né? Como é que está reverberando as experiências. E aí eu dizia que as escolas, o meu desejo era que as escolas fossem dessa forma. Então os estudantes chegavam, a gente conversava sobre tudo, né? Os direcionamentos das regras que a gente dialogava bastante. Os movimentos de escuta, os movimentos de formação, que o coordenador também da ONG se reunia semanalmente com a gente, então a gente intercambiava as percepções que a gente tinha, né, as formas de abordar cada um dos estudantes. Eram 6 apenas, talvez por isso a possibilidade da grandeza, né, da experiência educativa, né, que eu acredito que educação e vida são sinônimos, né, educação tida como maiúsculo, como uma formação humana, é vida, né? E eu acho que a partir do momento que você coloca um rótulo, eu tutor, você bolsista, eu professor, você aluno, eu cliente, você servidor, eu acho que a gente já dá uma boa quebrada nisso, né? E só uma experiência marcante também da graduação foram as PPPs, né? Que a minha turma foi a primeira da nova grade a ter PPP, Pesquisa e Prática Pedagógica na Escola. Então vamos melhorar a formação dos professores, fazendo-os ir à escola desde cedo para que eles, quando chegar no 10º período, eles já tenham uma vivência muito grande. E eu lembro na disciplina de língua portuguesa, a gente fez planos de aula impecáveis, professor. Lindos assim. A professora Dani, de português, Dani Bastos, fica um abraço, ela corrigia com a gente os planos. E a gente, quando tentava aplicar, esbarrava numa questão, que eram justamente os seres humanos que estavam lá para receber aquela técnica toda. Então foi numa PPP que a gente entendeu que a técnica por si só ela não garante o processo educacional. E a gente terminou essa língua portuguesa, acho que foi 2. A gente tem 2 disciplinas lá, tendo a certeza de que sem esses aspectos humanos sutis, não adianta, né? Se você não chega, se você não dá um bom dia, se você não quebra o gelo, se você não estabelece um contato minimamente verdadeiro, olha, eu sou um ser humano aqui, nasci, eu como, eu bebo, eu durmo, né? Eu tenho necessidades fisiológicas, né? E eu quero o seu bem. Eu acho que isso fica muito latente, não através de palavras, mas no dia a dia, em ações pequenas. Sem esse, como o professor Alexandre disse, sem esse crédito que a dádiva possibilita, eu acho que a educação ela não acontece, né? E assim, graças a Deus nessa formação eu fui muito feliz, agradeço a Deus. E aos professores, né? Que mesmo no turno da noite, com horário de aula menor do que os outros turnos, eram presentes e eram mais do que isso, eram verdadeiros, né? Eu acho que esse é um preâmbulo assim muito bom da minha formação, né? Esse é o que me motiva ainda hoje. E isso, sem dúvida, pela maneira como você fala e o resgate que você faz, não só dos nomes, mas das pessoas que transportam esses nomes, como 3, 4 professores a que você se referiu agora, e se eu entendi bem, quem primeiro gerou em você essa vontade de se engravidar, se eu puder interpretar assim, foi uma professora da faculdade Foi, Exuda, Exuda. né? Da parte de formação propriamente pedagógica no seu curso de De psicologia lá. psicologia, E a foi. partir daí você teve, vamos chamar assim, esse insight ou essa percepção, essa compreensão de que por que não antecipar esse cuidado, né, Contribuição, né? contribuindo de uma outra forma. E aí você quis fazer o curso de pedagogia. Ao longo do curso, você começou há 15 anos, 2008. Você estava 2008 começando o foi. curso lá na UFPE. Levou 4, 5 anos para você 5 anos e meio finalizar. que a gente pegou uma greve ainda. Muito bem. Então você se formou em 2013, por volta de Foi, 2013, finalzinho de 2014. 2012, foi isso mesmo. Muito bem. Então, depois disso você fez mestrado no próprio CE, no Centro de Educação, Foi. orientado por Ferdinand. Então, eu queria explorar um pouco ainda, se você concordar, essa parte de você enquanto aluno de pedagogia, Rodrigo. Certo. Primeira característica, como é que você via ao longo do curso
a educação ser discutida, né? E aí eu peço que você faça esse esforço de pensando na maioria dos professores com os quais você interagiu, né? O que se é fácil para você dizer fácil no sentido não é nenhuma soberba nisso, mas se você consegue sistematizar as suas ideias para esboçar uma compreensão de educação e de formação e de prática pedagógica correlata, correspondente a essa concepção mais ampla, que você via se repetir em sala. Dizendo de outra forma, o que é que você viu eu vou citar os não porque você citou, sem ninguém ficar com ciúme, porque eu sei que tem outro. O professor Daniel também, viu? Veja, o Daniel, o Ferdinand, o Alexandre, acho que você citou a professora... A Tatiana, a Dani, Araújo, de português. Dani Bastos, pronto. Sabendo que tem bem mais do que os outros, né? Sem querer dizer que você está dando um destaque especial, mas também o tempo aqui com que você consegue lembrar deles. O que é que nelas e em outros você viu se repetir ao longo de 5 anos na sua formação de graduação que você disse interessante? Podem até ter experiências familiares, culturais, relacionais diferentes, que provavelmente tem. 2, podem até ter referenciais teóricos a que se filiam ou a partir de onde lançam a plataforma de reflexão deles, variados. Né? Podem até ter idades diferentes, tempos de vivência na instituição também que são outros. Mas tudo isso que os diferencia, o que é que você unifica? Como é que você unifica essas pessoas, se é que você unifica, para dizer assim, em todas elas se repete isso ou aquilo que você vê como uma nota distintiva, diferenciada, que qualifica as práticas vivenciadas por você e por seus colegas em sala. Claro, aqui a interpretação é sua, mas por você em sala, que qualifica como essas pessoas sendo educadoras com E maiúsculo, como você falou. Tudo bem, essa questão do acolhimento, etc., mas você via isso se traduzir numa prática de ensinabilidade, de construção de uma real convivência formativa e pedagógica com os alunos, essa parceria. Qual é a nota distintiva que você vê que esses professores pelo menos tinham? A gente espera que continuem, mas pelo menos tinham. O que é que você destacaria? O que agrega, o que os agrega no mesmo grupo, e de fato eles são distintos, né? Inclusive tem professores que têm linhas teóricas que são conflitantes, bastante conflitantes, eles brigam entre si, lógico, teoricamente, humanamente eles são amicíssimos. Mas o que os une é a característica, eu posso falar da primeira pessoa. Eu, enquanto estudante, né, enquanto formando, foi o meu acolhimento, eu me senti acolhido. E eu acho que a maioria dos estudantes que se permitiu perceber a intenção pedagógica por trás da transmissão de conteúdo, veja, quem se permite entender um pouco da real intenção por trás do conteúdo, ou do método, ou da didática, perceber um cuidado individual. Eu acho que essa é o primeiro fator que os une. Tanto é que hoje, quando eu os vejo, eu me sinto ligados a ele como se eu fosse um membro mais infantil, uma criança, um sobrinho. Eu me sinto um ser que foi cuidado, que foi abraçado. Né? Eu acho que eles me protegeram e disseram assim, veja, tem uma parte do mundo que é dessa forma. E esse abraço pedagógico, o Martin Buber, ele tem um termo dele que é em alemão, não sei o termo, professor Ferdinand, me desculpe. É a Umfassung, né? Em alemão você está estudando, se você sabe. Eu ainda sou um neófito. Como eu brinco com os alunos, eu sou uma ameba, né? Se é que a ameba merece essa comparação comigo. Mas eu gosto de compartilhar as dificuldades de um estudante em início do processo formativo, que é o meu caso em alemão, na língua, né? Alemão. Vou retomar os estudos agora nesse próximo mês, mas estou fazendo. É recentíssimo isso. Tem 2 meses, 3 meses só, mas não se preocupe com o termo. Né? Fique à vontade. Você não está dentro de uma banca, né, de doutorado, não, né? que vai lhe chatear com isso. E também não vai, assim,
não vai comprometer a A compreensão de quem nos compreensão. assiste por conta disso. Mas diga, você falou nesse abraço pedagógico que remeteu a Buba. É Buber, E né? aí? Porque o Buber, esse abraçar, é justamente uma experiência como se fosse quase que uma intuição da essência integral do outro, vamos chamar dessa forma, né? Tá. E aí, todos nós em formação, querendo ser professores, enfim, de alguma forma, ser servidores da educação, né? E, enfim, diante de uma sociedade, diante de outros seres humanos. Então, acho que esse acolhimento individual foi muito marcante, né? Então, teve, por exemplo, a professora Tatiana, tinha uma colega que trabalhava no call center, na época estava no auge, e aí teve uma situação em sala de aula que aí ela chamou a atenção da colega de uma forma mais forte e fazendo não só a colega refletir, mas veja, é isso que eu falo do acolhimento, mas toda a turma refletir que os donos do call center não estavam nem aí para a formação individual daquela colega nossa, que era até próxima da gente. Porque se ela adoecesse, se ela morresse, no outro dia teria uma outra pessoa. Mas a vivência dela naquela sala, na noite, que começava às 7 horas em ponto, né? Ela era irrepetível. E para a formação futura, para a atuação, era um tesouro que ela não poderia perder. Então eu não vejo nada mais sagrado de um educador do que olhar para um educando na prática, perceber, olha, você está indo por esse caminho e eu acho que para você, humanamente falando, pensando na tua reta de vida até o final, é mais importante você valorizar isso aqui, né? Porque aquilo que te dá um dinheiro agora nessa época, né? Pode ser que não dê amanhã, mas essa tua formação aqui vai te abrir muitas portas, né? E não só portas financeiras. É isso que sempre estava latente em todos os educadores. Então acho que esse é o primeiro elemento, e aí ao mesmo tempo eu estou refletindo se tinham outros. Eu acho que o segundo elemento, e aí esse é um pouco mais cinzento da gente debater, todos eles demonstravam algum tipo de valor humano na prática. Esse é um pouco mais difícil. Eu sei que o acolhimento mas veja, não é o acolhimento de dizer todos vocês aqui, né, cuidado com os patrões, porque vocês não. É de você olhar os indivíduos, né, e aqueles que você enxerga como de fato uma digital, alguém singular, você sinalizar eu como ser humano singular e você como ser humano singular, eu tenho isso para te mostrar, para te fazer refletir, né? Então, esse foi o acolhimento. Mas cada um a seu ponto, com o seu jeito de ser, né? Aí eu posso elencar o que eu estou chamando aqui de valores, sem nomear os professores, obviamente. Fraternidade, amizade, então de professor chegar junto, né? E de ver que a gente tava sem passagem, né? Até fico meio emocionado. Então, assim, vamos, a gente paga a passagem, a gente compra material, compra livro, não só com a gente. Eu digo a gente porque minha formação fomos minha esposa e eu, então sempre no plural, e eu acho que a gente faz parte desse grupo como um todo. Colegas que a gente via passar dificuldade e professores chegarem junto, né, nesse movimento humano de perceber o indivíduo e naquilo que é possível favorecer minimamente o desenvolvimento dele, ou havia esse movimento, né? Então essa fraternidade, essa amizade. Para além disso, né, eu acho assim que esse zelo, né, esse zelo por uma formação mais profunda, e aí eu acho que é um amor aos valores em si, é o amor à vida em si, era muito notório na maioria deles. Assim, e o que é que eu estou chamando esse amor à vida? Veja, se a gente passa por uma sala de aula e o aluno só consegue desenvolver técnicas, é ótimo, porque ele vai ser um profissional e esse profissional tem que estar munido de boas técnicas. Mas a grande maioria desses professores eu percebia como preocupados, em primeira instância, com o ser humano que estava ali. E com o horizonte de formação humana em primeiro plano, para depois ter a formação técnica. Não que eles tenham sido tecnicamente menores que os outros. Eu compreendi. Para mim, a técnica deles é muito mais
exponencial, porque justamente eles conseguiram tocar alguns, e esses alguns, por esse vínculo, né? E aí tem a questão da dádiva, né? Dessa dar, receber e retribuir, conseguiam, em nome a esse crédito, a essa doação, em homenagem a esse valor humano, se abrir para a sua própria formação. Não, ele está cuidando de mim. Então eu não posso não me cuidar, eu não posso não evoluir. Eu não posso ficar na mesma. Eu não posso vir para uma sala, tendo lido ou não a Xerox, e tirar um 7. Né? Então a minha formação vai muito mais além do que essas paredes. Então, assim, só em linhas gerais, eu acho que os professores da graduação, esses que eu citei, e alguns outros também, que a gente tem carinho, eles me propiciaram essa noção de que esse educador, com E maiúsculo, ele proporciona ao seu educando essa experiência de vida verdadeira. Muito bem. Rodrigo, o que você já disse é rico o suficiente para quem escuta, para mim mesmo, para você mesmo, para a gente desdobrar em vários outros pontos. Na graduação ainda, você disse que um componente curricular que você citou na sigla PPP ou PPPE, né? PPP, Pesquisa, projeto político. não, a prática que é em sala de pesquisa aula. e prática pedagógica. Pesquisa e prática pedagógica, perdão, professor. que era um componente curricular já desde o primeiro período. Desde o segundo período. Do segundo ao 10º a gente tinha PPP. Na verdade, no nono e no 10º era a monografia, no caso, trabalho de conclusão de curso. Isso. Mas do segundo ao 8º a gente estava dentro da escola. Gestão, língua portuguesa, ciência, matemática. Então a gente rodava pela escola estagiando, que era justamente para, após a formação, a gente chegar sabendo como é uma escola de verdade. Né? Entendi. Então, para além do estágio supervisionado obrigatório, que é uma disciplina à parte, né? Para além do eventual programa PIBID, por exemplo, ou residência pedagógica, que é de 5 anos para cá, então PIBID pega a primeira metade do curso, residência pedagógica, segunda metade. Isso já é depois de você ter saído. Você se formou em 2012, 2013. O residência pedagógica vem ser implementado 5, 6 anos após isso. Ok. Mas essa prática na escola deu a oportunidade de você agora não só se confrontar com seus próprios colegas em sala, com os professores que estavam contribuindo com a sua formação de educador, mas agora você já de alguma forma, interferindo na formação de jovens ou de crianças que lá estavam. Você via conexão entre os conteúdos teóricos e as técnicas discutidas em salas de aula com todos os professores com quem você interagiu, e a possibilidade de materializá-los em sala de aula, até onde você conseguia ver nessas incursões que você tinha nessa escola ou nessas escolas, plural, né? Não sei quantas você teve. O que eu quero saber é, as técnicas e as teorias estavam suficientemente atualizadas para dar conta da vida como você viu, ou tinha coisa que você dizia, não, com todo respeito aqui, realmente, até, sem precisar de sal não, mas só para dar um exemplo, né? Certo. Didaticamente falando, essa técnica A e B caiu por terra aqui, não funciona não tem como, eu vou atrapalhar se eu fizer isso, eu não vou ajudar. Você sentiu isso, Rodrigo? Ou eu estou exagerando um pouco? Como professor, o senhor sabe, né? Essa pergunta aí é batata. A grande maioria das técnicas, ela ajuda o educador. O educando é outro universo, pessoal. Então você chega lá preparado para tecnicamente dar um conteúdo de português. Vou dar um exemplo. No 4º ano, né, os meninos maiorzinhos, a gente estava fazendo uma atividade interdisciplinar de língua portuguesa e não sei se era ciência, perdão pelo termo, eu sou horrível de memória. Mas a gente passou um texto de poluição, onde a gente estagiava, tinha um canal, né, lá no Vietnã, é uma comunidade que a gente gosta bastante, que acolheu a gente. Foi numa escola só, né, na Elizabeth Salles, também o nosso agradecimento. Então a gente passou uma atividade
E aí eu lembro que Marcelo, um dos meninos, vivíssimo assim, eu dei as atividades, quando eu cheguei na última banca, Marcelo, terminei. É possível, tinha um texto para ler, né? Tudo bem que as questões eram muito simples assim. E ele marcou tudinho e saiu preenchendo com uma palavra todas as questões abertas. Eu disse, Marcelo, o que foi isso aqui? Ele disse, eu terminei, tá tudo terminado. Aí eu disse, eu tô vendo que terminou, mas você leu. Ele disse, não, mas vê se tá certo aí. Aí eu disse, essa aqui tá errada. Aí ele, tá bom, diz qual é a certa. Aí aquilo ali me marcou, né? E aí, veja, daquele imbróglio, na faculdade ninguém ensina isso. Pois é. Certo? E aí eu percebi que ele foi pro coleguinha, que também estava terminando, falar sobre o PlayStation que eles iam jogar dali a uns 40 minutos. Tava no finalzinho, os professores deixavam a gente intervir no finalzinho da aula. Né? Acho que eles davam conteúdo. E aí o que é que eu tirei de lição disso? Né? Veja. O que de fato é vida real não pode ser cristalizado de antemão. Perdão por citar o Buber novamente, mas foi o teórico que nos deu um espectro de enxergar muito mais amplo. Ele disse que nenhum encontro humano ele pode ser pré-determinado. Então, assim, quando a gente passava nas PPPs, e eu juro, nossos planos de aula, tecnicamente, fosse concurso, primeiro lugar, segundo lugar, certo? Só que ninguém preparava a gente para multidimensionalidade, veja, de cada indivíduo. Se a gente pega a teoria do professor Ferdinand, veja, a gente tem um corpo, tem emoções físicas, tem a razão, e aí tem os sonhos, tem se está com calor, está com fome. Ultimamente, no meu trabalho, e eu trabalho, né, refletindo sobre a educação, eu participei de uma palestra, de um congresso, e aí eu fui obrigado a estudar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, certo? Aí vamos lá, professor, voltando para a turma do Marcelo lá no Elizabeth Salles, há milhões de anos atrás. Como é que é a casa desse Marcelo? É grande, é pequena, certo? Tem estudantes, eu acho que no Vietnã não, mas em outras comunidades que casas não tem banheiro, não tem cômodos separados. Como é que está a alimentação dele? Como é que está a relação familiar? Como é que está a formação biológica dele? Como é que está a formação sociológica dele? Como é que está a estrutura social dele? A estrutura social do bairro na época era precária, certo? A gente tinha muito mais programas sociais, então por mais que as famílias tivessem um mínimo para viver, a gente sabe que o mínimo ele não te proporciona o suficiente para você dar esse plus que o Ferdinand diz, para a gente se abrir para a dimensão espiritual, todas as outras têm que estar em equilíbrio. Isso. E eu só vim aprender isso no 10º período. No último. Pronto, veja. Isso não necessariamente significa, até porque você já há minutos atrás disse que reconhece o valor, pelo menos da maioria das pessoas, dos seres humanos que estavam na função de educadores, educadoras profissionais do seu curso de graduação em pedagogia na UFPE, 2008-2012, localizando bem Sim. o tempo, há 10 anos atrás, vamos dizer, quando você concluiu isso, né? Não significa uma falha, um descaso, uma negligência, longe disso. Quer dizer, você reconhece não só uma qualidade técnica, intelectual, como um comprometimento ético, respeitoso, humano dessas pessoas que estavam, mas a vida sempre é maior do que essas reflexões. Então, por que eu falo isso, Rodrigo? Porque às vezes me dá a impressão, e aí eu quero ouvir um pouquinho você, né? Ao menos outro momento a gente volta para outros instantes aqui, mas agora avançando, a tua transição da graduação para a pós-graduação, estrito sensu, mestrado também na UFPE. Você reencontrou pelo menos alguns desses ex-professores da graduação na pós, né? Que é comum acontecer isso também. Então você também foi aluno e orientando de pelo menos um deles, e talvez aluno de outros também, sim, que já tinham sido. Né? Não é que eles mudem, mas você sentiu na sua vivência particular, intransferível, que é o que importa aqui, que também na pós ficava claro que as discussões ditas de alto nível, de grande refinamento intelectual,
tinham também a intenção de impactar você e as pessoas que estavam vivenciando essas discussões sobre as reflexões teóricas na sua formação curricular da pós-graduação estrito sensu lá. Ela fica claro que há também uma preocupação com a humanização. Ou às vezes isso se perdia um pouco de vista, Rodrigo. Você fica confortável para Sou falar nisso? E tranquilo. aí? Qual é a... Eu acho assim, professor Rodrigo, que a maioria dos professores que eu tive no centro são pessoas boas. E quando eu digo boas, assim, que tem boa intenção, né? Que são pessoas sociáveis, né? Cada um de nós tem uma série de qualidades e defeitos. Mas na pós-graduação, eu acho que a fragmentação do olhar da educação, que necessariamente tem que ser multidimensional, era mais fragmentado ainda. Então eu acho que na pós-graduação foi muito mais distante. A gente tinha um aprofundamento teórico muito maior, mas maior aprofundamento teórico, consequentemente maior aprofundamento, maior distanciamento, aprofundamento do distanciamento da vida real. Entendi. E aí eu faço uma ressalva, né? Eu acho que teve um professor Arthur Moraes de língua portuguesa e assim, eu cresci bastante como ser humano e como educador na disciplina dele, né? Porque ele sempre dava o conteúdo à luz de uma questão humana, de uma reflexão humana. Então veja, não é o conteúdo, esse método é bom para ensinar, vamos dizer, alfabetização. Não, veja, dentro de um contexto social desigual, existem crianças e jovens que são analfabetos ou que não têm a possibilidade de se formarem no tempo correto, etc. Dentro desse contexto, aí ele vinha com a... Então veja que é uma abordagem totalmente diferente do que eu abordar. Não que os outros professores tenham feito isso. Mas a dele chamou a atenção por isso. Chamou a atenção porque Perfeito. não dá pra gente falar de ser humano sem falar de política, sem falar de contexto social, de saúde. Eu me arrepio quando digo isso. Eu acho que essa palestra agora que eu participei de interdisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade no combate à violência sexual contra crianças e jovens. Não adianta nada, certo? Se você pega, eu sou professor de português e se fecha para o mundo. Eu sou polivalente, que a gente diz que é polivalente. Eu tenho minhas preferências, eu sou muito bom em redação, em português. Eu sou fraco em geografia, eu sou fraco em ciências. Então, seja, né, a área que você for, polivalente ou especialista, eu acho, professor Rodrigo, que a educação vai ganhar demais, muito, se a gente começar a olhar para o ser humano e para a realidade, como o professor Ferdinand vem propondo, de uma forma multidimensional. Antes de eu encarar você, que é um ser humano, como um ser que vai aprender, que é os vários papéis que existem na escola, Sim. a grande maioria das pessoas que não tem essa oportunidade de refletir pensa assim: você é um sujeito aprendente. Antes de ser um sujeito aprendente, você é um sujeito físico. E como é que está esse físico? Antes de ser um sujeito aprendente, você é um sujeito emocional. E como é que está? Quem foi que disse isso na graduação? Quem foi que na pós-graduação chegou e deu essa força, né? Deu essa... Porque falta. E aí é onde eu acho que o professor Ferdinand, a gente ganha muito quando traz o pensamento dele não para ser dogma, que ele é totalmente contrário, como os pensadores que ele estudou e se banhou e banhou a gente também são contra. Mas é para dizer o seguinte: veja, antes de você interagir com qualquer ser humano, saiba que você próprio é um ser complexo. A gente tem que se pensar como sujeito. Eu estou hoje aqui como? Se eu tivesse doente, com dor de barriga, brigado com alguém, com raiva, com problema no banco, eu ia chegar de uma forma. Se eu tivesse tranquilo, bem alimentado, de férias há um tempão, eu ia chegar de outra forma. Isso é que eu acho que é a base da qual qualquer área deve se basear, deve se fincar para poder fitar horizonte sobre qualquer outra coisa. E não só na educação. Certo? Todas as áreas, para mim, deveriam ter essa noção. Primeiro, para si, porque a gente é um sujeito. Eu não sou professor. Eu sou um ser humano biologicamente influenciado por uma série de coisas. Eu sei disso? Não. A gente geralmente não sabe. A escola não ensina, a família não ensina.
Geralmente direcionam, tangenciam a gente. E quando a gente cresce, que aí começa a aparecer uma série de problemas e questões, é que a gente vai começar o que é que está interferindo. Ah, é uma questão biológica, é uma questão emocional, né? É uma questão de sonho, que a gente também é movido por isso, Sim. né? Então eu acho que essa questão da multidimensional, chamem como quiser, esse olhar complexo, né? A gente tem várias teorias diferentes, mas assim, se você não para de antemão para se ver como sujeito complexo, multidimensional, e olhar para o outro como sujeito complexo, multidimensional, essa interação, seja ela qual for, ela está, eu vou chamar de danificada, ela está com problema. E ela não vai ser frutífera. Por mais que os sujeitos ali presentes, você aprendente, um rótulo, e eu ensinador, um rótulo, racionalmente a gente pode tentar forçar, certo? Forçar o biológico a ficar calado, eu estou com fome, mas eu vou forçar, eu vou prestar atenção, porque eu vou aprender, certo? Mas vejo o esforço, e aí eu estou falando para mim no nível biológico natural, estou falando de requintes, de filosofia, nada, eu estou falando de uma condição basilar do ser humano. Então, se a gente se percebe dessa forma e minimamente cuida, o resto flui, professor. E isso você vê, é só para continuar na linha que você abriu, você gerou essa reflexão, porque eu disse assim, e na pós, como é que foi? Então, Sim. se na pós, não só essa pós, mas falar de onde foi o seu lugar de vivência, de aprofundamento e também sem nenhum desmerecimento, mas é porque aqui é o espaço também para a gente fazer isso, né? Sim. Expandir essas reflexões. Então, aprofundar em teoria ou em análise de conjuntura ou em alguma dimensão temática, para usar uma expressão de Ferdinand, né? Política, etc. Tá? Já não são as dimensões básicas, corporal, emoção, mental, espiritual, tá? Mas dimensão, um tema especificamente que a gente queira, isso pode render melhores frutos no sentido se a gente não perde de vista, não sei se você me autorizaria a interpretar assim, sempre a multidimensionalidade que nos caracteriza. Então, a própria estruturação da cobrança do sistema de avaliação dos programas de pós-graduação que requerem prazo para vocês e eu e qualquer um que submeter, concluirmos número X em publicações qualificadas, quer dizer, isso parece para quem está de dentro em um momento aparentemente tendo alguma vantagem nisso, ou para quem está de fora, acredita que isso assegura a qualidade. Mas ainda que se reconheça que do ponto de vista puramente intelectivo possa haver um refinamento de conceitos, isso não significa necessariamente que o resultado desse estudo, ou seja, que a dissertação que se apresenta na frente de uma banca, que a tese que se apresenta, ou a publicação de um paper, de um artigo ou de um livro, necessariamente traga um impacto a médio e longo prazo que seja, de uma revisão do próprio sentido da formação humana. Não há isso assegurado hoje, não é, Rodrigo? Sim, eu posso interpretar a sua fala assim. Pode. Porque, veja, o meu cuidado todo não é dizer, então você está dizendo o quê? Fecha os cursos? Não, ninguém está falando isso aqui. Mas repensar a nossa própria prática a partir do que já existe, né? Do que já está instituído. Você concorda com esse professor raciocínio? Porque com essa reflexão? Eu acho assim que eu só sou o que eu sou hoje, e aí eu não tiro uma grama do peso que eu estou dando nessa frase, por causa desses primeiros professores na graduação. Lógico, eu tive outras influências muito importantes. Mas humanamente falando, eu falei da Lígia no curso de psicologia, que me engravidou, usei o termo grávida, porque de fato a gente dá à luz a uma terceira coisa que não existia nem em mim nem nela. Mas a partir dessa união humana, vamos chamá-la dessa forma, algo através de mim, que não nasceu só comigo, chegou ao mundo. E esses professores na graduação, engravidei várias vezes, certo? E na pós-graduação, e eu volto a enfatizar o que eu disse no início, sempre quis chegar na rua, sempre quis chegar, como no Inclu Jovem, na ONG que a gente trabalhava. Isso era vivenciado diariamente.
certas teorias, as vivências, né, contextos sociológicos, a gente tem muito mais liberdade para a gente, não vou dizer intervir, mas participar, ressoar numa área social, numa área de saúde, numa área biológica, numa área de sonhos, certo? A gente tinha essa liberdade. E aí eu acho que a universidade ela foi fundamental para que hoje essa compreensão de mundo minha seja tão assertiva. E é por justamente ver que a universidade é um espaço fundamental, né, que eu defendo esse entendimento que seja graduação, qualquer que seja, pós-graduação, qualquer que seja. Eu acho que o elemento primeiro a gente a se fiar é entendermos como seres complexos, dos quais precisam, né, se enxergar individualmente, eu a mim mesmo, você a si mesmo, dessa forma, e enxergarmos uns aos outros dessa forma complexa. Eu acho que a gente ganha muito, porque a gente não se perde nos preconceitos, a gente não se perde nas teorias, a gente não se perde no papel. Estava vendo agora que tem cidades nos Estados Unidos que estão tendo experiências de tirar professor de sala e colocar a inteligência artificial. Opa! Então, assim, se de fato a gente for um representante de conhecimento, é só botar um computador e mandar o menino pesquisar. A gente é só isso? Não. E se a gente não é só isso do professor do fundamental para o aluno do fundamental, a gente é só isso para o professor da graduação para o aluno da graduação? Também não. É só isso do professor da pós para o estudante da pós? Também não. Em nenhuma área é só isso. Nem do presidente, né? As pessoas que nos servem diariamente são fundamentais. Você falou, né, dos colegas que nos servem aqui. Em qualquer instância isso é fundamental. E isso ajuda o professor. E quando eu digo vida verdadeira, é porque tem um corpo falando, tem uma emoção falando, tem um lado social que grita, às vezes, pensando mais na escola, nos meninos, né, que a gente pensa. E se a gente fecha os olhos para isso, numa sala de pós-graduação, o senhor sabe, a gente tem colegas que estão trabalhando, que tem filho, tem um outro que só estuda, né? Mas toda individualidade ela tem uma carga viva. E quando eu olho para isso, eu chego a dar uma pausa, porque é muita coisa. É uma energia viva que, assim, ela não é sua, não é minha. A minha energia vital ela não é só minha, não. Ela me foi dada, e veja, através desse, como falei, da professora Lígia, desses professores da faculdade, quantas pessoas não sofreram, eu vou botar entre aspas, isso que me perpassou. Não sentiram, não foram influenciadas positivo ou negativamente. Então eu acho que quando a gente abre essa discussão para isso, a gente pega as coisas ruins da vida, que eu acho que tudo que a gente ignora vai morrer. Uma planta, todo organismo vivo, se você ignora, inclusive o ser humano, se você deixar ele biologicamente saudável, ele vai morrer sem interações, sem afeto. Então, se a gente pensa nessa concepção, né, da multidimensionalidade para si próprio, para o outro e para essa relação, e na universidade, que é, meu Deus do céu, né? Sou gratíssimo demais. Minha esposa e eu, de sentar conversando, seríamos muito felizes se a profissão da gente fosse estudar na universidade. Assim, se alguém pagasse a gente para ficar estudando para sempre. Eu seria. É mais lógico, dos mundos, né? Lógico que o mundo real exigiria da gente, a gente gostaria de retribuir como hoje. O que me motiva a vir aqui também é porque a sociedade bancou a minha formação, né? E aí, através dos professores, eu aprendi que eu sou obrigado, e é uma livre obrigação, professor. Sim. Não foram eles que mandaram, eu sou obrigado a devolver, não. Mas da mesma forma que eu vi os meus professores dizendo, eu estou ensinando à noite porque eu estudei à noite. E à noite é um turno geralmente escanteado, e eu estou dando uma aula, e realmente a gente via que eles se esmeravam. Isso me impregnou, e hoje eu tento de alguma forma, e eu acho que eu nunca vou conseguir pagar, e a dádiva é linda por conta disso. Quando você recebe vida, você nunca vai conseguir retribuir o suficiente para achar, pronto. Agora a universidade já está paga, né? E veja como ela é prenha de sentidos, de vínculos. Porque a partir do momento que eu falo com você e você me escuta, falo com quem nos escuta, isso toca em alguma instância, né? Algum vínculo, algum elo, algum acolhimento. E da mesma forma, isso faz com que essas pessoas que nos escutam, o senhor também, eu,
a gente se aproxime a não ignorar. Né? Buber diz sempre que o mundo fala com a gente o tempo todo. Os equipamentos, os seres vivos, as pessoas. Então, quando a gente se abre, e é necessário haver uma abertura, imposição não acontece através de imposição. Abrir-se ao diálogo é jogar de lado a ignorância. Ou seja, você ignorar a vida. Quando você para de ignorar a vida, olha para ela e tenta, porque é uma tentativa, certo? Dialogar com a complexidade dela. Né? Como essa conversa aqui não teve um script formado, veja como as coisas são surpreendentes. E toda vez que eu aposto na beleza da vida que há nos ambientes, toda vez que eu aposto, professor, eu sou recompensado sempre. Toda palestra, eu não dou palestra não, mas assim, eu sou convidado às vezes para falar com um grupo diferente. Toda vez que eu aposto que daquele encontro vai surgir algo, e aí eu me esmero para estudar, para trazer algo importante, eu sempre saio como se eu tivesse sido o objeto, mas enfim, a pessoa que ganhasse mais. Né? Por mais que a gente tenha ali compartilhado alguma coisa que a gente estudou. E eu acho que isso é fundamental para o mundo, assim, sabe? Eu acho que se a gente cobre um pouquinho essa área, o resto vem naturalmente. Muito bem. Rodrigo, tem alguma coisa que eu não lhe perguntei ou que você não lembra de não ter dito que julgue relevante dizer agora? A gente está se caminhando para os minutinhos finais dessa fala, ou para você está satisfeito com tudo que você já expôs para a gente, que ofertou para a gente, que trouxe para a gente aqui? É só para deixar bem desenhado, e eu estava pensando, né, o que é que o professor Rodrigo vai perguntar, né? Eu acho que a gente tem que ter um investimento maior, a gente que pensa a formação humana, o ser humano, em pressupostos humanos não dogmáticos, em difundir isso. O que é isso? O que é o ser humano sem uma forma fechada? O ser humano é um ser complexo, ele tem corpo, tem as dimensões básicas, as transversais. Esse pressuposto sobre o que é o ser humano, ele precisa ser aprofundado para todo mundo. Não fechado, obviamente. Eu não vou dizer o que é o corpo, o que é seu corpo. Eu não posso dizer o que é seu corpo. Eu posso dizer o que eu observo dele. Sempre respeitando essa abertura para a vida em si mesmo. E esses pressupostos, né, sobre o que de fato somos, eles têm que vir atrelados necessariamente a uma espontaneidade daquele que apresenta. Guardada o lugar de fala. Sou eu que estou falando o que eu acho da vida, a minha visão política, a minha visão filosófica. Mas esse pressuposto ele é fundamental. Né? Eu acho que é fundamental para a gente crescer aí enquanto sociedade, enquanto educação. Né? A gente que é normalmente visto como os promotores de uma virada humana. Né? Eu acho que esse é o primeiro e basilar passo. Né? Lembrando sempre que somos seres verdadeiros, né? Complexos, que demandam essa necessidade de colocar para fora, ou de compartilhar com o mundo, com os demais, aquilo que é só nosso, certo? Então acho que esse respeito à multidimensionalidade, à complexidade, com essa necessidade de situar, é Rodrigo que está falando aqui, é o CPF, Rodrigo Nicés, no caso, é o CPF que está falando aqui, então vida verdadeira com multidimensionalidade são fundamentais. Né? Meu sonho é ver, né, cada vez mais espaço, como o Inclujove tinha isso. Cada indivíduo lá, professor, era um ser singular importantíssimo. Né? E é isso que eu queria complementar. Só. Muito bem. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez por tudo que você trouxe para a gente. Agradecendo a quem nos acompanha, a quem nos ouve nesse instante. Espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima. A gente fica por aqui hoje.